Olá, irmãos, tudo bom? Tô aqui para compartilhar, né? Há algum tempo que eu não gravo alguma coisa e eu tô aqui hoje para compartilhar da palavra de Deus, baseado nos acontecimentos, né, que a gente tem visto hoje, né? Não tem, né, como não falar de coronavírus, mas o que eu quero falar, na verdade, é o que eu tenho percebido. De antemão, o que eu quero dizer é que não é uma verdade absoluta. O que eu vou dizer, eu estou compartilhando o meu pensamento. Baseado no meu pensamento, tem coisas que são inquestionáveis, pelo menos para aqueles que acreditam que é a palavra de Deus. Então, o que é inquestionável, eu vou também estar colocando, né? De antemão, eu peço que os amigos, irmãos, possam estar, né, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que é o Igreja Andante, né? Esse período tem sido um período muito bom, onde a gente tem gravado diversos vídeos, né? Nosso pastor Jackson, ele tem gravado vídeos semanalmente, na verdade acho que 3 vídeos por semana, né? Tem nosso missionário, irmão Wilton, também que tem gravado alguns vídeos também, e tem disponibilizado também em uma rádio web que tem abençoado diversas vidas, que é a rádio Última Ceia.com, que é do nosso irmão Sidney, lá em São Paulo. E peço que os irmãos se inscrevam, né? Se inscrevam no nosso canal, marque a opção lá, né, de ativar, na verdade, as notificações, para quando assim sair vídeos que vocês possam estar vendo, né? E normalmente esses vídeos estão sendo disponibilizados na terça, na quarta e no domingo. E o que eu quero falar hoje é sobre autoridade, né? Isso muito me incomodou, na verdade não é de hoje que tem me incomodado isso, mas de algum tempo. Eu tenho visto alguns servos de Deus também agindo de maneira não correta, não sensata, né? Nós não podemos ser partidários, né? Até entendo que você seja adepto a um partido, não estou dizendo isso, mas partidários porque termina tendo um tipo de facção, né? Sentimento faccioso. Antes de mais nada, eu estava olhando aqui para a imagem e vi, né? Esse aqui é Pedro que está bocejando. Dá tchau pessoal, Pedro. Né? Como estamos presos em casa, na verdade eu estou trabalhando. Né? Quando eu chego em casa, eu antes de abraçar eles, eu primeiro tiro minha roupa, vou tomar meu banho, né? Para evitar que, se porventura, né, eu estiver contaminado de alguma forma minha roupa, alguma coisa, eu possa estar me limpando para poder abraçar os meninos, né? Eu trabalho no ramo alimentício e eu tenho permissão para estar trabalhando, né? E sei que o que o Senhor fez nesses últimos dias em relação a isso também foi que eu estava falando com Vanessa, minha esposa, dizendo para ela: Vanessa, quem sabe, né? Porque em janeiro nós abrimos uma padaria, em fevereiro, na verdade, abrimos uma padaria. E eu falo, quem sabe foi para esses dias que o Senhor nos enviou, porque eu sou analista de sistema, né? E hoje virei padeiro. Mas eu creio que foi as mãos do Senhor para poder dar poder alimentar, né, muitas pessoas. E assim eu tenho visto no local onde nós temos a nossa padaria, que é a padaria Pão do Céu, aqui no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, Bahia. Nós temos visto muitas famílias carentes, sem dinheiro para comprar pão já, sem dinheiro para comprar alimento. E na medida do possível nós estamos assim ajudando, não só eles, mas aqueles também do bairro lá onde nós estamos, da rua onde nós estamos, e temos abençoado, né? Não porque somos bons, mas porque a misericórdia de Deus veio sobre mim, veio sobre Vanessa, veio sobre Kaique, que é meu filho, né? E estamos ali trabalhando para poder alimentar aquela região. Mas voltando ao assunto da autoridade, irmãos. Então, há algum tempo eu já tenho me preocupado com isso, desde a época de Dilma. Na verdade, da época de Dilma. E muitas vezes nós somos também
levados a falar mal, né, a comentar coisas ruins por conta da realidade. Lembrando que o comentar, o falar, nós somos seres pensantes. Né? E como seres pensantes, nós comentamos, nós falamos, mas o que não pode existir em nós é a intriga, a confusão. Muitos podem até me julgar por causa disso, mas normal. Então, desde a época de Dilma, porque Dilma foi uma autoridade constituída por Deus também. E antes de mais nada, eu queria ler com vocês o que diz lá em Romanos, capítulo 13. Né? Romanos, capítulo 13, versículo 1. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, enquanto a gente vai conversando. Né? Romanos 13, 1, eu estou na Bíblia digital. E aí, normalmente era para ser mais rápido, né? Você folheando é mais rápido. Mas vamos lá. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Eu queria ler na minha tradução, que é a tradução transformadora. Eu acho que é bem mais entendível, né, para os nossos dias a língua. Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Então, são autoridades que foram constituídas por Deus. E nós vemos na Bíblia diversas histórias de autoridades que foram constituídas por Deus e que muitos não se sujeitaram e outros, por meio até de perseguição, se sujeitaram. E uma dessas histórias bem explícitas que nós conhecemos é a história do nosso queridíssimo rei Davi, né? Que está em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 13. Então vamos lá. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Então você vê que Davi, esse foi um período onde Davi estava fugindo por conta de Absalão, né? Então Davi, ele saiu de Jerusalém, saiu da casa dele, deixou as concubinas dele para guardar o palácio, saiu com sua guarda, né, com seus filhos, e no meio do caminho encontrou esse rapaz chamado Simei, que era da família de Saul. Só um parênteses aí, muita gente pode até criticar, porque a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Simei tinha motivos para poder estar amaldiçoando Davi. Davi, ele se tornou rei de Israel. E pelo que a gente entende sobre dinastia, sobre a questão de famílias reais, vem a partir de quê? Então, se você tem um rei, o rei é daquela família, então a posteridade tem que ser daquela família. Os próximos reis que devem surgir ser daquela família, né? E isso é desde a antiguidade. A gente vê dessa forma. Então, se o rei tinha 10 filhos, normalmente o primogênito era o próximo rei. O filho do rei primogênito era o próximo rei que seguiria, né? Mas na história nós vimos que não aconteceu dessa forma em diversas nações, em diversos países, e não foi diferente em Israel, né? Só que em Israel surgiu uma situação onde Saul
A família de Saul foi separada, e o interessante disso foi quando Saul foi separado como rei, Deus disse que iria ungir um rei segundo o coração do povo, que foi Saul, né? Que é uma história que me chama muito a atenção, porque Saul começou muito bem, né? E muitas vezes somos nós, começamos muito bem, né? Só que é o nosso senso de justiça, a nossa sublime santidade, porque muitas vezes nós nos sublimamos, né? Nos enchemos de santidade a ponto de não conseguir nem mais depender de Deus, porque nós somos santo, 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 né? E deixamos com que essa santidade aflore de tal forma de que não precisamos mais ouvir Deus, né? O que nós fazemos, o que nós fizemos no passado serve como respaldo para poder a gente continuar fazendo coisas boas, né? E foi exatamente o que aconteceu lá com Saul. Ele se perdeu, né? Na sua sublime santidade. Na sua sublime santidade ele se perdeu, e por isso, como foi o Senhor que ungiu ali, né, o primeiro rei, segundo o coração do povo, Deus foi lá e rasgou o reino de Saul, porque Deus tem esse poder, né? Quem pode rasgar um reinado, quem pode rasgar uma autoridade, quem pode destituir uma autoridade é Deus, né? Então assim aconteceu, Deus destituiu da casa de Saul, né, e levou até a casa de Davi. E assim o reinado de Davi se tornou eterno, como a palavra de Deus diz, e que seguiu-se por Senhor, nosso Senhor Jesus, que hoje é o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas vem da linhagem de Davi, o nosso Senhor. Mas, enfim, Simei, ele tinha noção, sim, de que Davi tinha usurpado o trono do rei. E aí ele sim amaldiçoou, ele começou a falar, né? Isso na consciência dele. Então, muitas vezes existem até respaldos para a pessoa criticar, falar, que foi o que aconteceu no período da presidente Dilma, né? Quando ela sofreu impeachment, nós vimos o Temer assumindo, ali houve uma usurpação, mas de certa forma também houve, de uma certa forma não, com toda certeza, houve uma permissão do Senhor, né? E os reis, os presidentes que nós tivemos, né, foi conforme o coração do povo. Então o coração do povo é um coração mau, um coração corrupto, corruptível, né? Nós somos maus. Né? Quantas pessoas tentam tirar vantagem? Há poucos dias não, ontem, eu faço venda de algumas coisas pelo Mercado Livre, né? E fiz, na verdade, eu estava com um produto, né? Uma pessoa viu por um outro site esse produto, e por ter mais segurança no Mercado Livre, ele pediu que eu anunciasse lá, e até fazendo spoiler, né? Spoiler não, fazendo o merchan do Mercado Livre. Mas eu peguei esse produto, coloquei lá e passei o link do produto para esse rapaz. E no que eu passei o link do produto para esse rapaz, ele não tinha cartão de crédito e ele foi pagar com boleto. Só que boleto demora para poder compensar. E aí, resultado, outra pessoa foi na frente com o cartão, pagou. E aí ele falou, rapaz, o boleto, o dinheiro foi devolvido e a pessoa, outra pessoa foi e comprou. Pô, por favor, cancele que eu tô precisando desse produto e tal. E eu falei pra ele, não, tranquilo, porque eu não estava nem pensando em vender isso. Eu só fiz isso por você mesmo, eu vou cancelar. Eu sei que minha reputação pode dar uma negativada, mas palavra é palavra, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. Fiz o cancelamento, só que a pessoa que comprou começou a me encher de desaforo, né? Ele também tem a razão dele, né? Ele tem a razão. Então existem razões para todas as coisas, mas o que deve se pesar é o bom senso. Na minha concepção, o que deve se pesar é o bom senso, assim como Jesus falou, né, que o divórcio foi dado para Moisés por causa da dureza do coração do homem. Então, razões existem, sempre vão existir razões.
mas o que cabe é o bom senso. E Jesus nos ensinou o melhor dos bons sensos, que é o amor. Porque o amor, ele é poderoso. O amor, ele perdoa. O amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, esse bom senso, né, que eu estou usando aqui é o amor. Então, por essa palavra, nós podemos entender muitas coisas. E as pessoas são mais, as pessoas buscam sempre os seus interesses, não quer pensar no próximo. A gente vê com a realidade que a gente está vivendo hoje, as pessoas não estão nem aí com esse negócio do coronavírus. Por mim, eu sou forte, eu sou jovem, entendeu? Se eu pegar, eu consigo me curar, mas não é se você pegar, você consegue se curar. Se você pegar, você vai infectar outros, né? Você vai ser um hospedeiro vivo andando em tudo que é canto e contaminando diversas pessoas. E por conta da minha falta de imperícia, minha falta de prudência, eu vou levar o vírus para outras pessoas. Eu vou sair contaminando outras e vou matar pessoas. Mesmo sem consciência. Mas nós não pensamos nisso, nós só pensamos e só queremos o que é para nós. Primeiro eu. E aí a gente esquece a palavra de Deus que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não, é o contrário. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Né? E aí nos rebelamos contra as autoridades, nos rebelamos. É fato que o presidente tem anunciado, tem pregado muitas outras coisas, mas existem autoridades também, não somente a do presidente. E existe o bom senso. Ele não está exigindo que ninguém saia de suas casas. Ele não está dizendo saia de suas casas agora. Ele não está exigindo, ele está aconselhando. Né? Então, Saul tentou por diversas vezes tirar a vida de Davi. E Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé, e quando chegou na casa de Jessé, viu todos os irmãos de Davi, até que se passou todos os irmãos, e Samuel perguntou a Jessé: não tem mais nenhum outro? Ele disse: tem um pastorzinho ali de ovelhas, né, que está no campo cuidando delas. E aí Samuel fala: vamos, deixa eu ver ele. E quando chega, o Senhor vai falar a ele: um homem segundo o meu coração. E Davi ali foi ungido rei, né? Foi ungido rei sobre Israel. Então quem ungiu Davi rei foi o Senhor. Mas Davi tinha consciência de que existia um rei, e que esse rei ainda vivia, e que também foi ungido por Deus. E que esse rei era Saul, um homem que se tornou mau, um homem que contrariou as vontades de Deus, né? Um homem que estava fazendo as suas vontades, né? E, para piorar a situação, tentando contra a vida de Davi. E Davi teve incentivos bíblicos, né? Eu vou dizer incentivos bíblicos, né? Coloquei entre aspas, porque quando Davi por 2 vezes teve a vida de Saul em suas mãos, os valentes de Davi disseram: o Senhor hoje te entrega Saul. Né? O Senhor hoje entrega em suas mãos a vida de Saul. E eu creio que o Senhor também entregou a vida de Saul nas mãos de Davi, só que Davi discerniu bem. Davi discerniu bem de que a vida que estava sendo entregue naquele momento não era para que ele tirasse, mas para que ele, né, provasse que ele dependia de Deus. E ele foi lá e respeitou. E eu queria ler esse trecho também, que é um trecho muito interessante, né, quando Davi poupa a vida de Saul, que aí já foi na segunda vez. Em 1 Samuel capítulo 24, né, na nova versão internacional. No 1 Samuel 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Então assim, Saul estava saindo para poder perseguir e matar Davi. Né? No versículo 3, ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo daquela caverna. Então, que coincidência, né? Eles disseram, os soldados, né? Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Olha aí.
Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então Davi, só por ter cortado uma ponta do manto, já sentiu o pavor de mexer com o ungido do Senhor. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor Saul, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. Reverência. E depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal, ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora estejas na minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Então, a gente vê a postura de Davi. Davi em nenhum momento disse: ó, que o Senhor é que julgue. Não sou eu que devo fazer isso, mas o Senhor que o faça. O Senhor que haja. Né? E outro provérbio que Davi traz ali, que é um provérbio antigo, que dos ímpios vêm as suas maldades, não de mim. Então, como é que eu me julgo ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa boa, né? E a todo momento só vivo blasfemando, falando mal, né? As minhas palavras contra, o que eu tenho contra, né? Uma autoridade, que deva ficar para mim, sabe? Não concordo. Se alguém me perguntar: Eduardo, você concorda com isso? Não concordo. Acabou, sabe? Não concordo, né? Mas isso é uma concepção minha. Não cabe a mim fazer como Simei. Não cabe a mim fazer como Simei e usar de até certas situações que são verdadeiras, né? Para poder trazer palavras de maldição. Né? As mesmas pessoas hoje que eu vejo pessoas hoje, sabe, dizendo assim: ah, aquele ladrão do Lula, né, aquele bandido, aquele não sei o que, ele foi ungido do Senhor. Ele foi ungido do Senhor e foi segundo o coração do povo. Foi segundo o coração do povo. Ah, porque aquela idiota da Dilma que não sabe nem falar, que não... Meu filho, foi ungida do Senhor, foi segundo o coração do povo, que também tem a mesma forma, né? E eu sempre falava, as pessoas tentam tirar proveito em tudo. Se você consegue, se as pessoas muitas vezes têm o poder de se beneficiar, ele vai se beneficiar. Né? Não estou dizendo que isso é correto, não estou dizendo que isso é certo e que deva ser dessa forma, mas é o coração do povo que é mau. O coração do povo é assim. Né? E vemos hoje da mesma forma. Eu vejo hoje pessoas crentes falando mal do presidente, do atual presidente Jair Messias, né, Bolsonaro, falando mal. Tem coisas que eu concordo, não concordo, mas quem sou eu? Como o Davi falou, eu sou um cão, sou uma pulga, né? Quem sou eu? Né? Então o Senhor ungiu ele presidente, ele está sobre todos nós, ele é o cabeça dessa nação. Cabe a mim trazer a palavra que Davi trouxe, cabe a você trazer a palavra que Davi trouxe. Que o Senhor julgue, que o Senhor faça. Nossos corações precisam ser mudados, e eu vejo isso, eu vejo que os nossos corações, eu tenho falado isso por alguns, mas eu quero também trazer a grande maioria. Eu vejo hoje uma nação, um povo, né,
que tem buscado ao Senhor. Eu vejo uma nação, um povo que tem orado ao Senhor, e isso não veio de homem, isso vem do próprio Senhor. O Senhor tem, nesses dias, tem movido o coração do povo. Passamos por diversos eventos, né? Eventos onde irmãos têm rodado o Brasil inteiro para poder profetizar sobre as cidades, profetizar sobre as nações, profetizar sobre Brasília. Tenho visto irmãos jejuando, irmãos orando. Eu lembro, faço menção ao nome da irmã Zenete, né, que eu vi aquela mulher, não era por demagogia, era uma mulher de oração, era uma mulher que dobrou seu joelho no asfalto quente e ficou clamando ao Senhor. Ela não estava fazendo aquilo por homens, ela não estava fazendo aquilo para mostrar a homens, ela estava fazendo aquilo por amor ao Senhor e porque o Senhor havia ordenado para que ela fizesse aquilo. Eu não aguentei ficar a quantidade de tempo que aquela mulher ficou ajoelhada no asfalto. Eu me ajoelhei no asfalto e começou a doer o meu joelho, queimar o meu joelho, e eu levantei e aquela mulher continuou ali intercedendo, continuou ali orando, e eu creio que ela fez isso não somente aqui em Salvador, mas fez isso em todo o Brasil. Então foi uma mulher de oração, é uma mulher de intercessão. E o Senhor tem levantado pessoas como aquela mulher. Tem levantado pessoas para poder interceder. E não tem sido de hoje, tem sido já de algum tempo. O Senhor tem preparado. O Senhor tem nos preparado para viver os dias em que estamos vivendo. Não são dias em vão. Não são dias que fugiu do controle de Deus. Todas as pessoas que chegam para mim e falam, que loucura, como é que estamos vivendo isso? Eu digo assim, fique tranquilo, porque o Senhor está reinando tranquilamente. O Senhor está tranquilamente reinando e nada vai acontecer fora da vontade de Deus. Se for para eu, meu filho, né, minha esposa, pegar essa doença, o que vamos fazer? Se for para poder parar em UTI, o que vamos fazer? Se for para morrer, o que vamos fazer? Cabe ao Senhor, eu dependo do Senhor. Eu recebi até algumas palavras de ofensa de algumas pessoas próximas a mim, de parentes meus, dizendo que eu era louco. Como é que você é um louco? Você com esse negócio de religião, e eu não prego religião, nunca preguei religião, né? Sou averso à religião. Mas ele chegou e você é louco, Deus não está nem aí, Deus não está se preocupando com ninguém, e você fica dizendo que Deus está no controle, que não sei o que. E eu falei assim, rapaz, é a sua crença e a ignorância do homem, né? Ela vem aí. O que é a ignorância do homem? A ignorância é eu trazer fatos que eu não tenho, fatos de outros, né? Ou não é nem fato de outros, porque outros falam, né? Como o Big Bang. As pessoas, os cientistas dizem que a Terra veio do Big Bang. E pessoas pregam e defendem e brigam porque foi do Big Bang. Entendeu? Mas não tem nada, nenhum fato que comprove isso. Não existe um fato que comprove isso. Existem estudos, existem, né, teorias que falam que foi de uma partícula que explodiu e surgiu todo o universo. Mas nada prova isso. Nada prova isso. Né? E eu não estou aqui para provar para ninguém. Eu falei, irmão, eu não estou aqui para poder provar a ninguém, né? Esse não é o meu papel. O papel de provar, o papel de mostrar ao homem a sua realidade não é da igreja, não sou eu. Esse papel é do Espírito Santo, porque é ele que convence. Não existe palavra persuasiva minha, não existe sabedoria minha, não existe ciência, não existe nada que prove a existência de Deus. Só o Espírito Santo. Não tem outra forma. A igreja, o meu papel, o papel da igreja é de falar, de pregar, de trazer a palavra. Esse é o meu papel. O papel do convencimento não é meu, é do Espírito Santo. E tem um detalhe que está lá em Apocalipse que fala: eis que estou à porta e bato. Como é que está batendo? Como é esse bater? Estou à porta e bato. É a igreja. A igreja sou eu falando, eu estou batendo. O meu papel é de bater na porta. Porque por meio da palavra do Senhor eu estou batendo a porta. Mas quando você abre a porta, você é convencido. Você é convencido pelo Espírito Santo. O papel é meu e é seu, de abrir a porta do nosso coração e deixar com que o Espírito Santo entre e convença. Mas quando a gente está baseado em ideias de outros... mas você também poderia até me questionar agora. Sim, mas o que você está trazendo é ideia de outros também. Trago ideia de outros. Mas trago ideia de outros que eu tenho evidências. Evidências. Um jovem
chegou para mim e perguntou: tio, eu não acredito na Bíblia. E eu falei assim: por que você não acredita na Bíblia? Ele: porque foi escrita por homens. Eu falei assim: verdade, foi escrita por homens, né? Mas você acredita em muitas outras coisas, mas não acredita na Bíblia que foi escrita por homens. Você acredita em uma palavra de um cientista que você hoje vê ou que você não viu, que já até morreu, que fala diversas coisas, né? E você acredita e tem como verdade absoluta aquilo, mas não acredita na palavra de Deus, né? Mas eu vou lhe trazer uma evidência de que o que está naquela palavra ali é verdade. Um livro antigo, né? Com, sei lá, 5.000 anos de existência, né? Que os mais antigos, o Velho Testamento, em toda a sua história, né? Vou colocar assim, trazia a evidência de que viria o Messias, de que viria o Rei, de que viria o Senhor. E Isaías traz bem claro, né, que é um livro antigo, antes de Jesus, né, bem antes de Jesus, e Isaías descreve exatamente a pessoa que vem de personalidade, a personalidade de Jesus, a personalidade do Messias, que seriam medidores, né? Que seriam homens de que a face dele a gente o repudiaria. E depois de alguns anos, ou sei lá, que eu não sou estudioso da palavra, mas o que eu leio para mim, pro meu amadurecimento, né? E para mim pouco importa se foi um dia, 10 dias, 100 dias, 1.000 anos, né? 2.000 anos, não importa. O que importa é o que o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor fala no meu coração, e essa é a minha experiência, e eu não posso exigir que a minha experiência seja a experiência de ninguém, né? E esse livro, que é antigo, fala do Messias, e assim o Messias vem, e é exatamente como Isaías falou, e que levaria as nossas dores, perdoaria os nossos pecados, né? Então nós vemos aí um profeta falando e acontecendo. Não somente o fato de Jesus, mas muitas coisas que assim aconteceram. Nós vimos a promessa do Espírito Santo. Nós vemos Jesus sendo levado aos céus. Nós vemos Jesus sentado à direita do Pai. Então são evidências que a palavra de Deus traz, que foram escritas por homens, de fato. É possível que em suas muitas traduções alguns sentidos se percam. Não tenho dúvida disso. Não sou alienado, né? Então sei que muitas coisas podem ser perdidas, sentidos se perdem, né? Pelas suas traduções. Mas uma das coisas que não se perde é que o meu Senhor, Ele é Rei. Ele está vivo, Ele reina, está sentado à destra do Pai, e Ele governa o mundo. Ele é dono do mundo. E outra coisa, Ele vai voltar. Então, são evidências que são indiscutíveis, né? Muitos vão tentar provar. Eu lembro que de uma certa vez um doutor, um homem, né, que eu estava viajando com ele, e eu sou uma pessoa, um graduadozinho, né, e ele um doutor. Ele chegou para mim porque ele tem a concepção dele, né, a concepção espírita dele, né, e ele chegou para mim e perguntou: Eduardo, você acredita no inferno? Eu falei para ele: acredito, sem dúvida acredito no inferno. E você acredita que Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente, não é? Eu falei: acredito, não tenho dúvida disso. E ele chegou para mim e falou assim: se ele é onipresente e se o inferno existe, ele está em todo lugar, e ele também está lá no inferno, não tá? Aí eu falei para ele: não. Aí não. E aí ele começou a questionar, né? Começou a falar um monte de coisa lá, e tinha uma outra doutora do lado também, que essa outra doutora chegou e falou assim: peraí, que era uma diretora de uma faculdade. Ela chegou: peraí, falando com esse outro doutor, né? Deixa eu ver ele falar. Falei: Eduardo, o que você está dizendo que ele não está lá?
E essa diretora é budista, né? E eu cheguei para ela e para ele e para todos que ali estavam naquela van e expliquei: o inferno não é um lugar. O inferno é uma condição. O inferno é uma condição da ausência de Deus. Então, Deus está em todo lugar, mas em meu coração é a condição que eu dou para que ele entre ou não entre. Então, se hoje eu não abro a porta do meu coração, a minha condição é uma condição de inferno, porque ele é ausente do meu coração, ele é ausente de mim. Então, essa condição é uma condição de inferno, né? Então, ele está em todo lugar, mas em meu coração, ainda que ele seja o meu dono, o meu criador, porque Deus é criador de todas as coisas. Por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E mesmo ele não habitando em meu coração, ele me usa. Ele pode me usar. Ele pode usar qualquer um. Ele usou Nabucodonosor. Ele usou o rei Sírio. Ele usa quem ele quer, como ele quer. Ele usou Faraó. Ele usa hoje todos os reis. Quem sabe o imperador lá da Coreia do Norte. Quem sabe o imperador da China. Né? Quem sabe o Senhor usa todos. Quem sabe até a pessoa, se existem teorias da conspiração que fala que foram cientistas que criaram esse vírus. Né? Mas quem sabe não foi Deus que usou até mesmo ou permitiu. Né? Muitos podem até me condenar e dizer assim, esse cara é um louco, é um blasfemo falar um negócio desse. Né? Só que eu queria ler uma palavra também com vocês, da minha blasfêmia que eu agora acabei de falar, né? De que Deus ele usa todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas o Senhor faz todas as coisas, ele usa, né? E ele não é mal por isso, ele ama, e pelo amor de Deus é que ele muitas vezes faz com que situações como essa que estamos vivendo hoje venha para poder nos advertir, para poder nos levar a ele. Eu quero ler só mais uma palavra, né, da minha blasfêmia que eu acabei de falar aqui agora, que está em 2 Samuel capítulo 24, versículo 12. Vai e dize a Davi. Isso foi o profeta que chegou para Davi e trouxe uma resposta do Senhor, né, uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, que é o profeta, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Quem está falando isso é Deus. Ou que por 3 meses fuja de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta foi lá e disse assim, ó, vê, escolhe aí o que é que você quer, e eu vou voltar lá para Deus e vou dizer para Deus o que é que você está dizendo aí. Interessante. Deus ele sabe, né? Mas dessa forma foi escrita a palavra. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Não caia eu. Então, o que foi que Davi quis dizer aqui? Ó, que eu não seja perseguido pelos meus inimigos, porque eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Mas que eu não caia na mão dos homens, porque os homens, esses não são. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão, e o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, no Jebuseu. O Senhor não se arrepende. Tradução. Você acha que Deus se arrepende de alguma coisa? Você acha que um ser soberano pode se arrepender de algo? Eu não acredito que Deus se arrependa. Eu acredito na ação da justiça de Deus, da graça de Deus, e atinge
aqueles que é para atingir. Só que pouco importa, é isso que eu estou falando, é isso que eu quero dizer, pouco importa. O que eu creio é que ainda que venha sobre mim, sobre a minha casa, né? Continuarei servindo ao Senhor, continuarei adorando ao Senhor, mesmo no leito de morte, continuarei adorando a Deus, continuarei louvando ao Senhor. Tem um louvor, né, que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não depende de que eu diga, Ele não existe, eu não acredito nele. Ele não depende disso, Ele é Deus. Ele não é dependente da minha adoração, ele não é dependente do meu reconhecimento. Pelo contrário, eu que sou dependente dele, eu que sou dependente do reconhecimento dele, e eu clamo a ele. Em uma das minhas orações que eu tenho feito nesses dias é que ele me trate como filho e ele me açoite quando necessário, assim como aconteceu com Davi. E olha que foi situação pesada sobre Davi. Davi viveu dias pesados, mas se a gente também vê o que Davi fez, foram coisas muito pesadas. Né? Davi chegou um momento de orgulho dele. Davi chegou um momento onde ele, sendo um homem de guerra, estava relaxado em sua casa, a ponto de ver a mulher de um dos seus, assim entendo eu, que era um dos valentes de Davi, Urias, e viu a mulher dele e sabia, porque não é possível que ele não saiba, que aquela mulher era a mulher do soldado dele, de um dos valentes dele, né? E ainda que não soubesse também, pouco importa. E vai lá e se deita com aquela mulher e depois vê a gravidade, porque um abismo chama outro abismo, e ele vai e manda chamar Urias para Urias se deitar com a mulher, tanto é que ele sabia que era a mulher de Urias, porque ele manda chamar Urias, e para se deitar, Urias sendo homem honroso, homem íntegro, né? Ele não se rebelou contra o seu senhor. Tudo bem que ele não soubesse, mas ele poderia, poxa, o rei mandou eu vir para cá, vou para casa, vou relaxar, mas não, ele chegou, quem sou eu, Senhor? Enquanto isso, a arca do Senhor está lá na guerra, o meu comandante está na guerra, lutando, e eu não posso ter o prazer de deitar em minha cama, eu não quero ter esse prazer. Consciência, consciência, consciência de um homem valoroso. E assim, Davi, por ver que aquele homem não iria se deitar, por ser honroso, honrado, ele foi e mandou que ele fosse para a guerra, pediu para que Joabe verificasse o lugar que tivesse havendo mais, que a batalha fosse mais acirrada, colocasse ele na frente da batalha e que no momento que o bicho pegasse, Joabe recuasse a guarnição e deixasse ele lá para morrer. E aí ele continua com o senso de justiça dele, Davi, né, com a arrogância dele, e chega o profeta Natan e fala com ele, né, traz aquela historinha da ovelhinha, e aí Davi, com seu senso de justiça, diz: esse homem é digno de morte. E aí Natan diz para ele: mas esse homem é o Senhor, meu rei, esse homem é o Senhor. E Davi ali, ele reconhece, mas o senso dele, a maldade está nele. A maldade está em mim, a maldade está em você. Cabe a gente depender de Deus a cada dia. Cabe a gente depender e reconhecer, buscar reconhecer. Por isso que no início desse vídeo eu falei que você não tenha como verdade absoluta essa minha palavra, mas que você busque do Senhor, que você vá até o Senhor, que você chegue para Ele e diga se você existe, Deus. Né? Se tudo isso que eu tenho ouvido realmente é o Senhor, fala comigo, Deus, né? Que eu não seja um rebelde, que eu não me rebele, principalmente contra o Senhor, porque quando você se rebela contra uma autoridade, quando você se rebela contra... Você não está se rebelando contra aquela pessoa simplesmente, você está se rebelando contra Deus, porque foi Deus que fez aquilo ali. Se você está amaldiçoando até essa praga que nós estamos vivendo hoje, né? É permissão de Deus, irmão, é permissão de Deus, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Se está acontecendo, é permissão dele. Agora, para quê? Por que isso tem acontecido? Eu tenho visto a unidade da igreja. Eu tenho visto uma igreja muito unida. Eu tenho visto a arrogância de certas pessoas sendo quebrada por conta dessa situação. Eu tenho visto alguns médicos, né,
que em sua arrogância nos seus atendimentos, que muitas vezes você vai em uma clínica, em um ambulatório, e quando um médico desse nem sequer olha nos seus olhos, nem sequer olha para você. Minha mãe, ela tem um problema de saúde. Quantas vezes eu levei minha mãe no médico, né, no SUS, e quando chegava lá, sequer olhava para a cara dela. Sequer olhava. E o doutor, você não vai analisar, não vai ver? Já sei o que é. Sabe? Sequer dava atenção. Então tenho visto quebrar orgulhos, né, de muitos que se acham deuses, até como o próprio Davi, né? Como o próprio Davi se achou, a ponto de querer numerar todo o povo. Quero saber quantos são os meus soldados, qual é a potência da minha armada, qual é a potência do meu conhecimento, qual é a potência da minha pregação, qual é a potência do dom da cura que eu tenho, qual é a potência que eu tenho da profecia. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas a arrogância do homem, essa muitas vezes ela é superior. Então, que possamos nos analisar a cada dia, que possamos rever, né, em meio às situações ruins, em meio às situações em que vivemos, que nós julgamos como ruins, mas que vemos entender qual é a vontade de Deus para isso. E descansar, porque o Senhor tranquilamente reina. Descansar e deixar Deus agir, porque Deus vai agir. Não adianta eu gritar, não adianta me espernear, não adianta chorar. Deus, ele vai agir. Deus, ele age. E ele tranquilamente age. Ele determina. E é da forma que ele falou. Quando foi que em sua existência, eu tenho 40 anos, né? Se tiver alguém mais velho do que eu, quando foi na sua existência que você viu um presidente chegar em rede nacional e conclamar uma nação a jejuar e orar a Deus? Quando você viu isso? Não somente no Brasil, mas eu vi também o presidente do Panamá, o presidente dos Estados Unidos, o presidente de outras nações aqui da América do Sul, conclamando a nação, trazendo a palavra, falando da palavra de Deus. Quando foi que você viu isso? Então, como diz o ditado no mundo, há males que vem para bem. Não creio nisso não, mas eu creio de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nada acontece por um acaso. Nada acontece, sabe, sem o cuidado de Deus. E há o cuidado de Deus para isso que nós estamos enfrentando hoje. Então, o jejum que nós fizemos, que muitos fizeram no domingo, que foi conclamado pelo presidente, né, não somente no Brasil, mas em outras nações, eu creio que houve um mover poderoso. E quando vimos isso, então Deus está tranquilamente reinando, e a igreja está se unindo, e Jesus está voltando, e cabe a mim, cabe a você, deixar a porta do coração aberta, porque Ele está entrando, Ele está fazendo morada, Ele está transformando os nossos corações, porque Ele é bom. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Né, irmãos? Então, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês, e que vocês possam, nesses dias, aproveitar a presença do Senhor, aproveitar a ação poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. E você que ficou em dúvida de tudo que eu falei, continue assim e vá buscar em Deus. Vá buscar em Deus. Vai buscar naquilo que você acredita, né, de que tudo que eu falei tem a vida de Deus. E se você não acreditar em Deus, faça o desafio de Deus. Faça o desafio. Faça o desafio de quem Ele é e se Ele existe. E você vai ver. Amém? Deus abençoe. Qualquer coisa, deixa um comentário lá no canal da Igreja Andante, né, no YouTube. E vamos estar lendo, vamos estar verificando e trazendo a resposta. Se assim Deus permitir também. Tá bom? Deus abençoe vocês mais uma vez. Novamente, se inscrevam no canal. Ative lá o sininho. Né? Ative o que, Pedro? Sininho. O sininho. Né? Para vocês receberem a notificação assim que os vídeos saírem. Amém?
Deus abençoe. Fique com Deus.